Então, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, porque é um programa que, por enquanto, está sendo gravado, então a gente não sabe qual é o momento que, né, os nossos ouvintes ou telespectadores estarão aí nos ouvindo. Então, digo que agora são mais ou menos 15 horas da tarde em Gravataí. Estamos aqui na Faculdade de Medicina da UBRA. O dia está perfeito. Embora hoje comece o outono, né? Está um dia belíssimo de verão. Se a gente estivesse na praia ou na piscina ia ser maravilhoso, mas aqui o ar por dentro é bem agradável, na rua em torno aí de 30 graus. Mas dá para pegar uma piscina quem quiser. E para pegar a piscina, tem que estar com o corpo legal, pelo menos, né? A gente se sente legal com o nosso corpo. E pensando nisso, a gente trouxe aqui hoje uma pessoa muito querida, muito importante, que faz um trabalho muito legal, inclusive aqui na nossa sociedade, que é a doutora Fernanda, da Emagrecentro. Se vocês não conhecem, gente, ainda, fica a dica, conheçam. Eu já sou paciente da doutora Fernanda, é um lugar muito legal, né? Onde tem, além do atendimento dela, que é maravilhoso, todo o quadro de colaboradoras dela. E eu digo colaboradoras porque eu ainda não vi nenhum menino lá trabalhando contigo, né? Então Todas eu vejo só mulheres. meninas. E é extremamente acolhedor e principalmente que está preocupado aí com a nossa saúde mental, com a nossa saúde estética, né? Com a nossa saúde física e psicológica. Então, vou deixar ela se apresentar, falar da vida dela profissional, da vida pessoal, o que ela desejar conversar, e a gente vai batendo esse bate-papo, vai fazendo esse bate-papo. E quando vocês assistirem, se quiserem postar alguma pergunta, a gente vai estar à disposição aí para responder. Doutora Fernanda, a palavra é contigo. Obrigada, Dani. Então, eu sou biomédica esteta, né? A minha habilitação é em estética, eu já estou na área há 7 anos e eu estou no Emagrecentro há 7 anos. Eu entrei como estagiária lá em Novo Hamburgo em 2017 e eu nunca mais saí da Emagrecentro. Então, eu vivo isso diariamente já desde aquela época. E para mim, assim, poder hoje ser a proprietária da Emagrecendo Gravataí é um prazer que não tem explicação, né? Porque para mim não é a questão somente do corpo. A gente quer trabalhar, quer fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, né? Que tenham uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila. A gente sabe hoje que a obesidade ela é um grande fator de risco. A gente vê quantas pessoas jovens que têm comorbidades, que infartam super cedo, e aí a gente sabe que a obesidade está por trás de tudo isso. E o nosso principal objetivo, eu sempre falo isso muito com as minhas colaboradoras, que são todas mulheres, né? Nós somos em 11 profissionais na Emagrecentro Gravataí, é ajudar verdadeiramente as pessoas a alcançarem os seus objetivos com relação à sua saúde. Porque a gente não precisa ter um corpo perfeito, a gente precisa ter um corpo saudável. Isso que importa, né? Exatamente. Queria salientar também que a gente está aqui com o Eduardo, da Aldeia Podcast, da Aldeia Produções. A gente também conversa muito essa questão de saúde, né? Saúde mental, saúde física e corporal, enfim, clínica, né? E a gente está aqui dentro de uma faculdade de medicina, né? Que é importante a gente se voltar, né, a pensar na importância de tudo isso que tu está falando. Por quê? Porque se a longevidade aumentou, que essa longevidade ela seja com maior qualidade possível. Exatamente. E é aí que entra, né, o teu papel fundamental em nos explicar, né, o que seria importante a gente estar cuidando, o que a emagrecimento pode nos ajudar, né, a ter mais cuidado e te procurar para realmente fazer esse acompanhamento responsável, que é esse trabalho aí que tu, né, nos apresenta. Então, na Emagrecentro, a gente procura trabalhar muito a questão alimentar, né? Eu sempre falo que o estético, a questão estética, quando a gente perde peso, ele é uma consequência. Então, claro que tem, às vezes, a gente quer, junto com o emagrecimento, trabalhar uma gordura localizada, uma celulite, uma estria. A gente sempre quer associar mais coisas, porque sempre que a gente vai melhorando de um lado, a gente começa a perceber algo que está incomodando e a gente acaba, né, querendo tratar. Mas o nosso principal objetivo ali é não fazer com que as pessoas percam peso somente. A gente quer que a gente tenha uma mudança no estilo de vida.
né? A gente estava falando antes sobre, às vezes, ter altos e baixos. Tem semanas que a gente vai ter um bom resultado dentro de uma perda de peso, tem semanas que não. Mas o importante é a gente manter a constância, porque perder peso nunca é uma tarefa fácil. A gente está saindo totalmente da nossa zona de conforto, abrindo mão, às vezes, de alguma coisa que a gente gosta no dia a dia para poder chegar nesse objetivo. Mas o importante é que a gente tenha não só uma perda de peso, mas a gente tenha uma mudança no estilo de vida. Né? E a gente vê isso com muitos pacientes nossos que perderam aí ao longo dos anos 20, 30, 40 quilos e que conseguem vir mantendo esse peso há muitos anos, e isso é muito gratificante para a gente. Claro que a gente sempre faz uma análise, né, de como que está a saúde desse paciente. Se ele realmente pode já de cara iniciar um processo de emagrecimento, se ele precisa, às vezes, fazer uma solicitação de exames, se a gente sentir necessidade, a gente faz. A gente conversou aquela vez sobre exames, então a gente Fizemos uma consulta virtual, né, com todos os meus exames. A gente verificou todos e a gente conferiu, tinha algumas alterações ali. A gente já trabalhou para justamente melhorar primeiro essas questões de saúde. Então, o nosso foco principal é a saúde, né? Porque a obesidade, a gente sabe que vai trazer uma série de consequências para qualquer pessoa. A gente quer evitar isso ao máximo. E existem estudos que foram publicados agora recentemente que nos próximos anos, voltado aqui para a região do Brasil especificamente, a gente vai ter mais de 57% da população em casos de obesidade extrema. Então, assim, a gente está assim, caminhando para um quadro bem crítico, né? Então, a gente quer justamente mudar isso. A gente quer que as pessoas tenham consciência de que não é uma questão estética, é uma questão de saúde, né? Investir na sua saúde, no seu bem-estar. E quando a gente está bem, o resto a gente também faz ficar fluindo, bem. Né? Eu lembro que quando eu procurei a doutora Fernanda, o apelo que eu disse para ela, assim, doutora Fernanda, eu não tô conseguindo sozinha, né? Eu preciso de ajuda, preciso de apoio. Então, essa é a questão de a gente também ter a consciência que é coisas que a gente consegue ter uma força de vontade maior, né? E com outras, certeza. Mesmo que a gente não tenha aquela força, que a gente pode contar, né, com profissionais da área que nos auxiliem nesse processo. Sim. E claro, eu confesso, não é um processo fácil, não é um processo do dia para a noite, mas é um processo de constância. É a gente se manter focada, né, naquele objetivo e principalmente ter essa consciência da prevenção. Ah, tá, hoje eu estou com sobrepeso, não é uma obesidade, mas até quando eu vou esperar, né, até chegar a uma obesidade e eu ter problemas sérios de saúde? Hoje a gente pensa, né, colesterol um pouco alto, tranquilo, triglicerídeos, mas não é. A gente sabe que isso precisa parar e a gente precisa modificar a nossa forma, né, de alimentação. Com certeza. Né, e introduzindo essas mudanças aí ao longo do tempo para que ele seja, né, para que ele perdure, para que ele seja constante. Exatamente. Então isso já é um voto, né? A questão de tu ajudar a conscientizar, nos conscientizar para que a gente consiga manter, né, o foco nessa questão. E esses dados que tu trouxe é muito importante, porque a gente já não tem um programa de saúde, né, assistencial, né, governamental que seja adequado. Sim. Né? Muitas pessoas não têm acesso a um plano de saúde privado ou uma assistência médica. E aí como vai ser? A gente já tem pouco problema aí com saúde, segurança, né, e educação. Como vai ser uma sociedade doente? Exatamente. Então... e assim também, né? Hoje, pelo que a gente acompanha e até quando a gente mesmo vai consultar, primeira coisa que qualquer médico recomenda quando a gente está com alteração nos nossos exames com relação à glicose, triglicerídeos, colesterol, é mudanças alimentares. E inserção da atividade física, né? O sedentarismo é outro grande fator de risco. Então, quando junta os dois, né? Excesso de peso e sedentarismo, a gente tem aí 2 fatores de risco muito grande. E quando a gente vai procurar ajuda médica, é a primeira coisa que eles pedem pra gente, não é? Sim. Vamos mudar a alimentação, alimentar mais saudável e inserir atividade física. E, na verdade, o nosso foco na Emagrecentro é justamente esse. É fazer com que essas mudanças aconteçam. Então, por isso que a gente procura fazer o acompanhamento semanal, né? Diferente de você ir lá numa consulta. A gente tem 2 nutricionistas dentro da clínica hoje, né?
Então, diferente de você ir lá e só fazer uma consulta com a nutricionista, não, a gente procura fazer um acompanhamento multidisciplinar. Então, temos uma equipe com biomédicas, esteticistas, nutricionistas, justamente para a gente trabalhar o corpo como um todo. E esse acompanhamento semanal, ele ajuda a gente a ter mais foco, né? Ou se a gente fugir, a gente poder voltar ao foco o mais rápido possível, porque a gente sempre vai ter altos e baixos durante um processo de emagrecimento. Mas a gente quer que não seja só uma perda de peso, que a gente também vá criando novos hábitos, né? O hábito de eu não conseguir seguir a rotina alimentar que eu deveria essa semana, mas eu vou voltar no dia seguinte já a cuidar da minha alimentação, porque eu sou mais importante do que aquela escapadinha que eu dei durante a semana. Aqueles brigadeiros ali. Aqueles brigadeiros ou aquele hambúrguer que eu comi no final de semana com os amigos, mas voltar o mais rápido possível para uma rotina alimentar mais saudável, né? Então esse é o nosso foco. A Emagrecentro, ela foi desenvolvida há 39 anos atrás por um médico nutrólogo. Né? Então nós temos hoje 2 médicos que são responsáveis por toda a franquia, que estão ali nos auxiliando dia a dia. Então a gente sempre cuida muito o foco voltado para a saúde, né? O nosso foco principal. E aí, como consequência, a gente tem todo o cuidado também estético, né? Tanto corporal quanto facial. Eu não sei se, né, quem está nos ouvindo aí, nos vendo, já conhece Emagrecentro, mas eu digo, deixo a chamada aí para conhecerem. Eu já conheço, né, há um pouco mais de tempo, porque é próxima à minha residência, então eu acompanho bastante. E digo também que a Emagrecentro, né, pela minha experiência, ela passou por 2 fases. Ela passou por uma fase que tinha uma antiga sociedade, né, Fernanda? Sim. Que era doutora Fernanda. E depois, contigo à frente. E eu tô à frente da Emagrecentro Gravataí sozinha desde novembro de 2023. Então tem aí um pouco mais de um ano que eu assumi 100%. E empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, né? Com certeza, desafiadora. E ainda mais com todas as questões que a gente teve no último ano para cá, né? A questão das enchentes foi uma coisa que afetou todos os empreendedores como um geral, assim. E é um desafio dia a dia, mas é gratificante, assim. E ainda os impactos também que a pandemia deixou, né? Sim, porque isso a gente vai levar muito tempo ainda para Emagrecentro agora, nesse mês de março, tá completando 7 anos. Então, ao longo desses 7 anos, a gente passou por muita coisa. A gente teve aí lá no iniciozinho greve dos caminhoneiros, depois a gente teve a questão da pandemia, que foi um período bem desafiador, assim, mas é diferente do que a gente enfrentou no ano passado com as questões das enchentes. Então, assim, a gente vai aprendendo todo ano algo novo. Superar as crises, né? Sim. Isso é muito importante. Mas o que eu tenho para relatar é que eu conheci Emagrecentro, né, antes e reconheci a Emagrecentro aí com a tua liderança, né? E eu digo que, nossa, foi uma transformação muito, muito positiva. É um espaço muito legal, na qual eu indico todos, né, que têm esse objetivo de buscarem aí, né, o autocuidado, o autoamor, né, a ter essa responsabilidade com a sua saúde mental, física, dizer que a Emagrecentro está ali realmente para nos apoiar, né, nesse caminho que não é para todos que é fácil, né, que é um desafio, mas que a gente se sente muito mais forte em continuar, né, em perseverar. Então a resiliência ali é o nome. E tanto eu digo isso que a Fernanda, né, a doutora Fernanda Emagrecentro, foi reconhecida aí no Marcas e Líderes esse ano agora de 2024 e tenho certeza que vai estar entre, né, as tops aí também em 2025, porque merecem. Isso é o principal, que a Emagrecentro esteja sempre aí, né, na lembrança, tanto dos já pacientes, né, e dos que virão, né, porque eu digo, vale muito a pena, cuidar da sua saúde para que a gente tenha uma qualidade de vida, né, cada vez melhor e que a gente possa aí conseguir cuidar dos nossos netos também com felicidade e com muita saúde. E eu pergunto, né, tu comentou aí os 7 anos que a Emagrecentro está fazendo. Primeiramente, parabéns, né, pelo trabalho, pelo aniversário da clínica. Me conta, eu percebi que tem vários produtos em promoção, vários serviços, que a Emagrecentro está em festa, e assim com os pacientes também, né, por saber dessas
Sim, Essas sim. promoções, conta um pouquinho Então, pra gente. como a gente está de aniversário, a gente não ia poder deixar passar em branco, né? 7 anos é um período bem longo. Então, a gente vai ter algumas comemorações presenciais também, estão todos convidados. No dia 27, 28, né? Nos dias 27 e 28, a gente vai ter um coquetel low carb, então quem tá de dieta pode ir, pode comer à Lá é vontade. o lugar. Vai estar liberado pela Nutri, né? 27 e 28 de março. Isso, vai ser isso, na quinta e na sexta. E a gente tem várias promoções, inclusive os nossos planos de emagrecimento também vão estar com valores bem especiais. Todos os protocolos de gordura, estria, flacidez, celulite, os protocolos faciais, né? Então, quem quer aproveitar, colocar o Botox em dia, deixar seu preenchimento em dia, é um bom momento, porque a gente vai estar com vários descontos e várias também facilidades nos pagamentos. Uau! Então, gente, aproveitem. Super, super indico, né? Eu digo, é legal a gente poder indicar quando a gente tem propriedade. No caso, eu sou o paciente da doutora Fernanda e fica aí a minha indicação. Eu sei que quem me segue aí, quem compartilha, quem é amigo, confia nas dicas que eu dou. Então, ó, fica a minha dica. Procure a doutora Fernanda lá no Emagrecentro. Tem a Ju também, que é uma simpatia em pessoa. Eu posso dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa, Sim. né? A gente tem uma equipe ali de profissionais incríveis. A doutora Aline, que é a nossa nutricionista, Sim. né? Também é um amor Minha nutricionista de pessoa. também. A Juliana, que ela é nossa coordenadora comercial, mas ela se graduou em nutrição, né? Ela é técnica em nutrição e nutricionista. Então, a primeira avaliação de vocês, ela já é feita por uma nutricionista, né? Ela não é... é tudo muito bem pensado. E tenho mais biomédicas, a doutora Cat, a doutora Camila, tenho 2 esteticistas também, a Tainá, a Kelly. Então, uma equipe bem grande aí para estar atendendo todo mundo. E a doutora Fernanda também é uma apoiadora da questão do empreendedorismo, né? Tanto de empresas, né? Mas também empreendedorismo feminino. Para ver, ela tem 11 colaboradoras, né? Mulheres, e até a gente se encontrou no final do ano, na comemoração, né, de final de ano da empresa, que foi no Bar do Lado, que é o nosso parceiro aí dos encontros de negócio. E é muito legal, né, ver que vocês têm essa sintonia e a gente percebe aí no dia a dia, a gente que acompanha mais e que vai lá semanalmente, né, percebe que isso é muito bacana. A gente procura ter um ambiente saudável. Acho que é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa, seja ela um empreendedor somente feminino ou não, a gente tem um ambiente saudável, né? Porque a gente está cuidando da saúde das pessoas, a gente também tem que cuidar da nossa, né? E eu cuido muito isso com as meninas, eu chamo elas de meninas, porque para mim é primordial, assim, eu confio 100%, né, nas minhas colaboradoras, nas meninas que estão trabalhando lá com a gente, e eu sei que elas vão estar entregando o seu melhor para todos os pacientes. E a gente acaba criando um vínculo, né, de amizade. Sim. A maioria dos pacientes já chegam lá na clínica, a gente já trata como amigo, assim, e a gente brinca, a gente ri junto, e chora junto, chora né? Junto também, se precisar, né? Mas não, a gente procura rir mais do que chorar. Pode até chorar de rir. Mas é um ambiente muito gostoso, assim, e eu tenho um carinho muito grande por cada uma delas ali na clínica. Perfeito. Me diz um pouquinho também aí, doutora Fernanda, do que né, tem de tendência agora tanto nos métodos de emagrecimento e nos métodos, né, de estética, e que a clínica já trabalha, que tu pode aí tá falando um pouquinho para nós, para que a gente também te procure aí para esses quesitos. Então, agora, principalmente no final do ano passado para cá, a gente está estudando e colocando em prática, principalmente os testes genéticos para emagrecimento. Isso é uma coisa bem legal, porque a gente consegue, através de um teste genético, ver onde estão as suas maiores deficiências num processo de emagrecimento, e a gente trabalhar especificamente isso para que a gente possa resolver, digamos, né, e ajudar a pessoa num processo de emagrecimento. Além disso, a gente sabe que ao longo dos últimos anos tem aumentado muito a procura por medicamentos que facilitam a perda de peso, né? Então,
Tem também, em alguns casos, que a gente pode fazer uso de alguns ativos específicos para facilitar a perda de peso, como a semaglutida, tirzepatida. A gente já oferece esses serviços na Eu clínica. nunca sei falar esses nomes. Eles são complicadinhos e às vezes a gente acaba até confundindo. Mas a gente tem, que a gente acaba conhecendo eles mais pelo nome comercial. A gente não divulga tanto porque a gente foca muito na questão do emagrecimento ser de forma saudável. A gente quer que as pessoas percam peso de uma forma saudável. Mas existem casos que a gente precisa fazer associação, né? Ou por uma questão de ansiedade extrema ou alguma questão fisiológica que dificulte mesmo a perda de peso. A gente tem também essas opções de estar podendo fazer associações para que a pessoa tenha mais perda de peso, né? Com o uso da semaglutida, que a gente conhece como Ozempic, mas a gente faz as aplicações na clínica, né, com uma dosagem específica para cada paciente, então tudo isso é analisado. E a tirzepatida, na verdade, ela é conhecida como Mounjaro, né, que aqui no Brasil só está liberado para venda o princípio ativo. A canetinha ainda não tem liberação da Anvisa, mas o princípio ativo já está liberado e tem laboratórios que fabricam, então a gente consegue ter acesso a essas medicações. Então, só para deixar claro que não é a canetinha. O pessoal às vezes nos procura. Não vai chegar na farmácia e achar essa canetinha. Não vai achar, até porque, na verdade, ela não está liberada pela Anvisa e as que estão sendo trazidas de fora do Brasil, elas estão sendo trazidas de forma ilegal. Então tem que ter esse cuidado também, porque é saúde, né? Sim, eu vi no jornal que teve uma pessoa que foi barrada, né? Que tava com né? que não sei quantas, tava com quantas canetas na cueca, na meia, na calça. Né? Enfim. Isso, então tem que ter esse cuidado. E a gente está com uma tendência muito grande agora de novos produtos, principalmente para a linha de facial. A gente teve no último INCAS, que é um congresso internacional que acontece em Paris. E aí tá vindo alguns produtos novos bem interessantes e a gente vai trabalhar muito a questão de rejuvenescimento facial, principalmente voltado para a parte de regeneração de tecido. Uau! A gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, né? Isso aí. Então a gente vai ter muita coisa legal agora em 2025. Por isso que é legal a gente voltar essa questão da consciência. Até a gente tem um workshop agora no dia 2/4, que vai acontecer aqui na Faculdade de Medicina da UBRA. É um projeto que a gente apresentou também aqui para a direção, o Eduardo também aí, né, nosso parceiro, nosso apoiador. E a gente fala exatamente sobre isso, né? Mente saudável, empresa saudável. Né? Lembrando que a gente também é a nossa própria empresa, né? A gente que faz nosso marketing pessoal, né? Nosso personal branding, né? Uhum. Que é a marca pessoal em si. E toda essa importância de cuidar. E aí, é isso que eu comento. Pô, como a gente pode envelhecer da melhor forma possível? Porque os anos eles vão passar, né? A gente não tem como voltar o relógio. Não posso te convidar, vamos tomar um café ontem, né? Não tem como. O tempo ele vai passar sempre. Mas como ele pode passar da melhor forma possível? E hoje a gente vê muitos casos aí de pessoas jovens, né, que estão tendo aí problemas, né, ou de coração, enfim, a gente vinha comentando, ou conversando, tendo essa conversa antes de começar o programa, e o quanto esse acompanhamento também pode prevenir, né, a chance de evitar um problema futuro, ou já saber se está acontecendo, é através de um acompanhamento, né? Com certeza. Que a gente faça. Então, esse workshop ele vai servir muito também para a gente alertar sobre isso, porque já é lei, né? A NR1 já é lei. Sim. Então, as empresas que não se adequarem a essa metodologia, né, e a essa lei vão ser penalizadas. A partir agora de maio já começa a fiscalização. Então, a gente vai trazer. E eu quero também te convidar para participar. O Eduardo da Salute, fica o nosso abraço aí também, é conhecido e parceiro da Fernanda. É parceiro do projeto. É pra gente falar o quanto a prevenção é importante, a gente não deixar lá para depois que já tá cheio de problema de saúde, com várias comorbidades. Não, a gente pode fazer que esse caminho seja mais tranquilo e mais generoso com a gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. A prevenção, ela sempre foi e sempre vai ser o melhor caminho, né? Seja isso para uma doença, seja isso para a questão da obesidade, seja isso para o processo de envelhecimento. Tudo que eu prevenir, eu vou ter muito mais tranquilidade para alcançar o meu objetivo, digamos assim, e vai ser muito mais leve, né? Quando eu já tenho um problema instalado, uma doença instalada, uma flacidez instalada, eu tenho um caminho muito mais longo
para reverter isso, né? Então, sempre que a gente trabalhar a questão de prevenção, a gente vai estar trabalhando muito mais tranquilo. Bora pro emagrecimento agora, doutora Fernanda. Tô precisando de quase tudo isso que tu falou aí. Vamos fazer tudo. E assim, ó, pra gente, né, e dando encerramento aí ao nosso programa, quero que tu deixes, né, as dicas principais que tu queiras deixar, os convites principais que tu queiras fazer e, né, enfim, a tua palavra aí para os nossos ouvintes aí, convidando também para conhecer o teu trabalho. Então, eu quero convidar todo mundo a participar agora nos dias 27 e 28, que a gente vai ter o nosso coquetel presencial com muitas promoções. A gente vai ter condições especiais para esses 2 dias. E a gente também está com um grupo VIP, que a gente está liberando ali no WhatsApp, né? Para caso a pessoa não possa ir presencialmente, esse grupo vai ser no dias 26 até o dia 31. Então, quiser aproveitar, não consiga ir presencialmente ali na clínica. Lembrando que o nosso horário de atendimento é sempre de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 8 da noite. Então, a gente procura ter um horário bem flexível para conseguir atender todas as demandas. E é o que a gente estava falando, vamos prevenir, né? Tratar o que a gente precisa tratar antes de virar um problema. Com certeza. A tua rede social, igual a gente vai colocar depois no vídeo e tal, mas a tua rede social hoje é? A minha é doutora Fernanda Donadello e a da clínica é Emagrecentro Gravataí. Emagrecentro Gravataí. Então, 27 e 28 de março, tem o grupo VIP, gente, participem, tem várias promoções, né? Sorteios. Quem indica ganha, eu já ia falar, tem sorteios também que eu tô acompanhando ali diariamente, né? Vamos lá. Dá pra ganhar muita coisa boa. Que além de tudo de bom que já tem ali, que a sorte nos acompanhe. Então, entre lá, né, no site da doutora Fernanda e no site não, na rede social da doutora Fernanda e na da Emagrecentro, já entre no grupo VIP. Cada dia que vocês deixam de seguir é algo que vocês estão perdendo de maravilhoso que a clínica está oferecendo, principalmente nesse período aí de aniversário, não que a partir de abril já não tenha outras, né, novidades, enfim. Isso que tu comentou, né, tanto desse evento internacional que acontece na França, lá em Paris, com essas novidades, me chamou muita atenção. Esse acompanhamento genético também. A gente vai conversar mais e vai voltar num programa para falar mais a respeito disso. Eu falei especificamente do Incas, porque geralmente as marcas lançam suas novidades no Incas, né? E acontece sempre no início do ano. Mas a gente tem vários congressos aí ao longo do ano, eu participo de muitos, porque além de estar à frente da Emagrecentro, eu também sou professora de pós-graduação na área de harmonização facial. Eu dou aula numa universidade particular. E a gente está sempre cuidando, assim, as novidades que saem aí no mercado, né? Então, tem muita coisa boa vindo agora, inclusive tem um lançamento de uma nova toxina. Então, tem muitas coisas diferentes que vão vir agora em 2025. Oh, meu Deus! E a gente está entrando justamente no outono, né? O outono, o inverno, para nós aqui no sul, são as melhores épocas para a gente cuidar da nossa pele, do nosso rosto. Isso aí. Para que a gente tenha aí, né, bora verão 2026, né, gente? Quem não cuidou 2025, vamos cuidar agora 2026. Chegar lá com toda a saúde, né, e com todo o brilho que a gente merece, né? E estamos ainda aí no mês da mulher, né, e falar que a gente deixa esse brilho que a gente está, às vezes, escondendo, né, que a gente consiga externalizar também, para que outras pessoas percebam o quão importante, né, e o quão iluminadas somos e o quanto a gente também merece essa valorização e permitir se autovalorizar, né? Isso é muito importante. Eu acho que a mulher, quando ela entende o valor que ela tem, ela consegue ir muito longe. Vamos juntas. Vamos, uma segurando a mão da outra. É isso aí. Gente, agradeço, né, a participação de vocês. Possivelmente a gente vai conseguir gravar um programa ao vivo, Eduardo, né? E aí eu quero chamar a doutora Fernanda para que a gente possa abrir aí várias perguntas também aos participantes aqui do Da Aldeia Podcast e da Aldeia Produções. Doutora Fernanda, fica o meu agradecimento pela disponibilidade do seu tempo de vir falar sobre as tendências, sobre a importância da questão da saúde, e a gente vai ter outras oportunidades de seguirmos esse nosso bate-papo aí que foi muito agradável e também esclarecedor. Fica o nosso convite, digo meu e da doutora Fernanda, conheçam o Emagrecentro e conheçam todos os benefícios que a clínica pode trazer. Fora a equipe espetacular que está lá, também para nos atender, né, e nos... como eu digo assim, ó,
a gente chega lá e a gente se sente acolhido, né? Então isso é muito bom. É muito importante. Eu agradeço o convite, né? Fico aberta para outras oportunidades, mas para mim é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre o que é a Emagrecentro e poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia. Perfeito. Dia 2/4, 2 de abril, então, né, a gente tem um workshop aí da Mente Saudável, Empresa Saudável. Dia 9/4 é a nossa próxima edição do Encontro de Negócios, a doutora Fernanda vai estar por lá também, então, quem desejar participar, né, busque informações para como é possível se inscrever e já tirar as dúvidas lá diretamente com a doutora também, ou ali na Emagrecentro, que é bem próximo aqui do centro de Gravataí, é aqui no centro de Gravataí. E, gente, né, com toda a responsabilidade, eu digo, cuide da sua saúde, né, que a gente, se Deus quiser, vai viver por muitos anos e que a gente viva com qualidade e com muita saúde, não só nossa, mas também, né, com os que a gente ama, que a gente consiga passar essas informações aí que a gente vai aprendendo. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão.